Mesmo com os problemas de má formação dos grãos, que têm sido relatados por alguns produtores, o Laninha tem mantido o tempo seco, favorecendo a colheita do café e a qualidade do grão. Quem explica mais sobre esses fenômenos climáticos são os pesquisadores da EPAMIG, que é o Marcelo Ribeiro e o Williams Ferreira. Oi, Marcelo, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Renata. Oi, Williams, bom dia, seja bem-vindo também. Bom dia, Renata. Bom, Obrigado. Williams, vou direcionar primeiramente a questão a você para esse início de conversa. Então, a gente sabe, tem acompanhado tudo o que vem acontecendo, né? Com essa safra de bienalidade negativa, tivemos muitas adversidades climáticas que acompanhamos desde setembro, em vários momentos ali de florada, ou seja, onde era necessária aquela chuva significativa, não ocorreu. Enfim, tivemos aí algumas consequências. Mas agora, nessa colheita, é bom que o tempo permaneça assim. Qual que é o raio-x, o panorama que a gente pode trazer aqui para a nossa audiência? Colheita anda, segue bem? Sim, o clima ele é favorável à colheita. O que nós temos observado é que dentro da condição do monitoramento do Oceano Pacífico, as condições do oceano, elas indicam um fim do fenômeno Laninha. Então, nós podemos hoje já falar que o fenômeno Laninha ele já chegou ao fim. Embora nós tenhamos ainda temperaturas frias na parte mais ao leste do oceano. O que isso significa? O que isso influencia para a gente? É que a temperatura ao longo desse período agora, do mês de junho principalmente, a temperatura ela vai estar dentro do normal, do esperado para o período, ou um pouquinho abaixo. Ou seja, para o nosso inverno, a gente pode considerar que principalmente o mês de junho, ao longo do inverno, ele vai ser um pouquinho mais frio do que o normal. E nos outros meses do inverno, se essa temperatura ainda do oceano ainda permanecer um pouquinho abaixo da média, essa condição do Laninha vai persistir ainda como um efeito residual. Isso vai fazer o quê com o clima aqui na região do café? Que a chuva também ela esteja dentro da normalidade, ou seja, dentro daquilo que é esperado para o período, que é uma redução muito grande da chuva em relação ao período do verão, ou seja, junho chove muito pouco, julho menos ainda e agosto também muito pouco. Então nós vamos estar dentro dessa normalidade e isso é bom para o que está ocorrendo agora, que é a colheita do café. Exatamente. Marcelo, em relação a essas pesquisas, né, a nível de qualidade, né, o que a gente pode aguardar da qualidade, já sabendo que recentemente a Conab reduziu substancialmente aí o volume, a produção, mas a gente tem que sempre lembrar, né, do Arábica no caso, do café Conilon, por exemplo, a gente tem alta sim de projeção para esse andamento. O que a gente tem a nível de qualidade na sua avaliação? Renata, nós tivemos problemas, né, como o William já citou, de falta de chuvas e temperaturas mais altas anteriormente, né? Vamos botar assim, no início do ano, que você mesmo já falou aí da má formação de frutos, né, frutos xoxos, que vem apresentando agora na colheita de café. Nós tivemos com esse período mais quente, né, do início do ano, nós tivemos uma antecipação da safra deste ano e o que a gente tem observado agora também é que os frutos estão passando muito rápido do estágio de verde para seco. Eles estão ficando muito pouco tempo maduros. Então, nós vamos ter problemas esse ano de café descascado, por ter pouco café descascado, porque o fruto está passando muito rápido de verde para maduro, ficando pouco tempo de verde para seco, ficando muito pouco tempo maduro. Então, quem descasca café não está conseguindo descascar um volume alto de café. E Então, também tem assim, outra questão, e tem outras questões também que podem vir a implicar, né, nessa maturação muito mais rápida? sim, porque assim, o café é um fruto, né? Então, o ideal é que você colhe ele maduro.
e o café está ficando muito pouco tempo maduro. Então, isso vai atrapalhar um pouco a qualidade do café para esse ano. Essa passagem rápida, sabe, de verde para seco. Os produtores, né, como o William já falou, nós vamos ter um tempo mais seco daqui para frente, né? Isso pode favorecer a qualidade do café nesse ponto de não chover agora na colheita do café. Então, os produtores devem tomar, né, alguns cuidados, né, no processamento do café, né? Um deles seria, por exemplo, todos os produtores que não possuem secador, né, o ideal para a qualidade de café é você ter secadores, né? Mas muitos produtores ainda processam o seu café no terreiro. Então, assim, a gente alerta os produtores, existe uma tabela da Ilha Café, que é de 2003, que mostra muito claramente isso, que os cafés, eles degradam a qualidade, perdem a qualidade nos primeiros 3 a 5 dias. Então, o produtor tem que tomar muito cuidado com os cafés que são levados ao terreiro. E, assim, esses cafés que são colocados imediatamente no terreiro, é o momento que esses cafés têm maior umidade e maior teor de açúcar, que é quando os micro-organismos degradam o café. Então, o café que acabou de ser colocado no terreiro, você tem que virar ele mais vezes, movimentar mais esse café do que um café que já tem uma semana de terreiro, porque a hora que o café estraga são os primeiros dias, tá? De terreiro. Muito bom. Outra coisa é você trabalhar sempre com terreiro seco. As pessoas levam o café para o terreiro e molham o café, não escorrem bem no carrinho, sabe? O café, e trabalham, esparramam o café no terreiro e o terreiro fica úmido por baixo do café. Então, os produtores têm que preocupar em secar o terreiro primeiro, né? Fazer talvez leiras para secar o terreiro, para depois poder esparramar o café, para não fermentar o café, sabe? São muitas etapas, né, que a gente pode ir falando. Por exemplo, se você, como eu falei, esse gráfico da IVE, que o café degrada nos primeiros dias, então o ideal é que o produtor tenha pequenos secadores, quem quer fazer qualidade, né? Pequenos secadores, esparrame o seu café todo em camada fina no seu terreiro. No dia que ele chega no terreiro, esse café, esparrame o mais fino possível, para depois ir dobrando essa leira de café. E o ideal é que ele ponha esse café no secador, porque você fazer café de qualidade em terreiro é bem difícil, sabe? Por causa de sereno à noite, de risco de chuva. Então, o ideal é que esse café seja esparramado bem fino e que, com um dia, um café descascado já está no ponto para levar para o secador, um café em coco, né? Um café natural, com 2, 3 dias, você já pode levar para o secador. Muito bom. E tem mais alguma orientação? Isso, eu queria saber se tem mais alguma orientação importante, né? Fora essa questão de terreiro e do secador específico, que é importante para manter a qualidade do grão. Se tem outras orientações também para esse momento especial da colheita. Agora nós estamos nessa fase de processamento, né? De café. Né? Aquilo que eu já falei, colher sempre, se possível, café maduro. Se possível, fazer coleta seletiva, né? Colher de 2 vezes o café. Isso os produtores não gostam muito de fazer, né? Porque aumenta o custo da colheita, mas temos que aproveitar os bons preços, né, de café. Hoje nós estamos vendendo um café aí a 800 café, um café bebida 850, 870 reais, um café tipo 6, né, bebida dura. E outro ponto importante também, que eu acho importante de terreiro, é quando o café chega na meia seca,
o produtor cobrir esse café. Isso eles já fazem, sabe? Só que os produtores normalmente cobrem o café após a meia seca, lá no final da tarde, quando esse café já está frio. E é fundamental ele cobrir esse café quente, 2 horas da tarde, você já cobre o café, porque o café vai continuar secando à noite e vai uniformizar a umidade entre os grãos, sabe? E quando você retira essa lona no dia seguinte, o café continua quente, sabe? Então isso acelera muito a seca do café. Perfeito, então. Muito obrigada, Williams, para a gente falar também um pouquinho mais atentamente a questão do clima, né? No que o cafeicultor deve ficar atento agora, né? Já que temos aí projeções, então, desse clima mais seco, mais quente. Doris Palma, aqui no início do programa da Somar Meteorologia, nos trouxe bem esse relato, né? Que já é uma época onde temos essas condições. Quais são as atenções mais voltadas, então, e direcionadas ao cafeicultor nesse momento? O cafeicultor ele deve estar atento que com esse término do Laninha, as condições elas tendem a ficar dentro do esperado, dentro do normal. O que pode ocorrer, como foi dito no início, é que essa condição agora, ela também possa implicar lá na próxima safra, atrasando o início um pouquinho da estação chuvosa na próxima safra. Mas por agora, o produtor dentro da sua região, ele deve esperar uma condição climática bem próximo daquilo que é considerado como a média do clima para cada região. Ou seja, o produtor ele tem que seguir o manejo dele nessa parte da colheita e tomar muito cuidado com a parte de possibilidade de ocorrência, principalmente quem seca café em terreiro, de chuvas isoladas, porque as chuvas agora elas são muito poucas, mas elas continuam ocorrendo de maneira esporádica e de forma isolada. Então, o produtor ele deve estar atento com a região dele, porque embora a previsão de chuva, a expectativa de chuva seja bem pouca, que é o normal agora para o mês de junho, julho e agosto, mas elas não vão deixar de ocorrer, elas vão continuar ocorrendo só que de forma isolada. E isso pode pegar o produtor que está desprevenido e causar um transtorno muito grande, principalmente para aquele produtor que seca o café em terreiro. Perfeito, então, muito obrigada. As orientações, tanto do Williams quanto aqui do Marcelo. A gente volta a se falar com certeza em outras oportunidades. Viu? Um ótimo dia. Boa terça para vocês.